Bom dia, que bom, estamos aqui, né? Mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Espero não estar frustrando você. Você veio com a expectativa de ouvir o pastor Robson hoje, né? É a expectativa do coração da gente. A gente tem dito a ele, pastor, o Senhor tem nos abençoado muito com os ensinos da escola dominical, os ensinos da quinta-feira, e eu sei que a sua expectativa hoje é que ele fosse dar continuidade às lições que eles têm nos trazido, né, sobre família, mas hoje ele está lá na Barra da Grota, ministrando a ceia aos nossos irmãos ali, sempre o primeiro domingo, ele vai estar por lá, mas não marque na sua agenda como a ausência dele para você não vir assistir à aula. Sempre vai ter alguém aqui, não com a capacidade talvez que o pastor tenha, mas alguém que quer compartilhar com você com muito carinho, com muito amor da palavra de Deus. Então nós somos gratos a Deus por aquilo que Deus tem feito no coração da igreja. E é muito bom ter você aqui nesta manhã. E o desejo do meu coração, o desejo do coração da liderança da igreja, é que você seja alcançado pela palavra de Deus hoje e que ela possa transformar a sua vida, tá bom? Para uma vida melhor na presença de Deus e também diante dos homens, tá? Nós vamos compartilhar a palavra de Deus com você. Eu quero saber se o microfone dos nossos irmãos que eles usam aí está no jeito, porque hoje nós vamos estudar juntos e eu quero que vocês falem mais do que eu, tá bom? Vocês vão me ajudar na lição, você vai compartilhar aquilo que você tem vivido da palavra de Deus na sua casa, no seu lar, a sua vida individual. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Juízes. Juízes capítulo 2. É um texto que eu gosto demais. História do povo de Israel, ela fala muito ao meu coração, porque me ensina muito sobre a vida com Deus. E eu espero que essa palavra também alcance seu coração hoje. Juízes capítulo 2, nós vamos ler do verso 6 ao verso 13. Juízes 2, de 6 a 13, tá bom? Quero que você preste bastante atenção no que diz o texto, tá? Eu sei que é uma história bem conhecida de todos nós, mas é muito bom a gente poder relembrar da palavra de Deus aquilo que o Senhor tem a nos ensinar com a sua palavra. Então vamos ler? Eu vou ler os versículos pares, os irmãos lerão os versículos ímpares. A morte de Josué. Diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel.
deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Mais um versículo, o 14, que diz: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, saqueadores, que os pilharam, assaltaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Amém. Senhor, nós estamos diante da palavra do Senhor, nós agradecemos por esse privilégio, esta bênção, esta manhã, de podermos juntos estudarmos a Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Espírito Santo de Deus, conduz esse estudo, conduz os sentimentos do nosso coração, os nossos pensamentos, que eles estejam voltados para a Tua presença através da Tua palavra, que o Senhor possa alcançar o nosso coração, segundo o propósito do Senhor para a Tua palavra nesta manhã. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, que o Senhor esteja com eles, conduzindo o seu lar, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Texto bem conhecido de todos nós, né? Texto bem conhecido. Eu não sei qual tem sido a sua observação, aquilo que você tem observado como povo de Deus, servos do Senhor, a vida cristã, o povo de Deus hoje. Não sei como que você tem observado a vida da igreja de Cristo Jesus hoje. E eu quero que você e eu possamos olhar para esse texto, lembrando que aqui está eu e você. Nós com nossas famílias. Nós somos povo de Deus. Nós vamos ver na palavra do Senhor que eu e você fazemos parte da família do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos poder perceber aqui que Deus é quem escolhe o seu povo, aqueles que vão servi-lo. E isso é evidente tanto no Velho como no Novo Testamento, de que Deus é quem escolhe o seu povo. Aí você, como um bom presbiteriano, como um bom reformado, você já vai pensar lá na eleição, né? Na predestinação. Não é nosso assunto aqui, porque é Deus quem escolhe. O que eu quero aqui com os meus irmãos? Volta um pouquinho aí, nós vamos começar nosso estudo aqui, lá em Josué capítulo 24, que faz parte de todo o contexto que nós queremos estudar com os nossos irmãos aqui, nesta manhã. No capítulo 24 de Josué, você vai perceber aí que a palavra de Deus está dizendo de que Josué vai se despedir do povo. E uma coisa aí me chama muito a atenção na despedida de Josué, é porque Josué convoca o povo a estar na presença do Senhor. Você percebe logo isso aí no primeiro versículo do capítulo 24 de Josué. Então ele reúne todo o povo diante de Deus, e ali Josué vai ter uma palavra com o povo. E o que me chama a atenção é porque ele faz referência aos deuses dos pais de Israel, lá mesmo antes de Deus chamar a Abraão.
Por isso que ele diz, da além do Eufrates, depois do Eufrates, os seus pais, os nossos pais, serviam a outros deuses. Aí ele vai dizer assim, mas eu chamo entre eles, este povo, o homem, o pai de vocês, chamado Abraão. Isso me marcou ao estudar, porque lá no meio de um povo incrédulo, descrente, servindo outros deuses, Deus chega lá e chama um homem e diz assim, eu vou fazer de você uma grande nação, de você vai vir o meu povo, o povo que eu quero para me servir. E continuando aí o texto do capítulo 24, ele vai fazer um relato de toda esta história de forma resumida, e ele vai dizer assim, o Deus que tirou vocês do Egito, o Deus que trouxe vocês para essa terra, Canaã, onde vocês estão, pela qual Abraão peregrinou, andou por toda esta terra, e esta terra que Deus deu a vocês. E tem outra coisa importante aí, que Deus diz assim, e eu entreguei essa terra na mão de vocês, não pela espada, não pelos seus esforços, não pelo seu poder ou pela sua capacidade. Eu simplesmente mandei bichos que tirassem o povo da terra para que vocês pudessem entrar. Versículo de número 12 do capítulo 24. Ele disse, eu mandei vespões. Eu até fui fazer uma pesquisa um pouquinho para mim ver sobre isso. Essas vespas, elas ainda existem lá na região. E ela tem uma cor até bonita. E aí, o que Deus está dizendo? Não foi pela força de vocês, não foi vocês quem fizeram, foi eu quem fiz e dei a vocês essa terra. Vocês não plantaram, vocês não construíram, eu entreguei tudo prontinho nas mãos de vocês. Aí vem o passo mais importante, que eu quero agora nesse contexto, a renovação da aliança. De Josué e o povo com Deus. O que ele diz aí na renovação da aliança? Ele vai dizer ao povo para servir a Deus com integridade. Esse Deus que fez isso por vocês, Ele quer que vocês o sirvam com fidelidade, em todas aquelas coisas que Ele disse que iria requerer de vocês quando vocês estivessem na vida boa, tranquilos, com muita fruta, com bons alimentos, com água em fartura. Esse Deus requer de você, neste momento também, fidelidade. E aí Josué dirige ao povo, e lembre de uma coisa, eles estão na presença de Deus, diante do Senhor, e ele diz assim, vocês agora escolham a quem vocês querem servir. Vocês querem servir os deuses de vosso pai, lá da além do Eufrates? Vocês querem adorar o Deus dos seus pais, lá da antiguidade? Ou querem adorar os deuses dos jebuseus, dos amorreus, na terra em que vocês estão? Escolhe. Agora, diga quem vocês querem servir. E ele pega e diz, eu, Josué, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, o Deus de Israel, o nosso Deus.
a minha casa vai servir o Senhor, que nos tirou do Egito, que nos tirou da escravidão, que nos conduziu pelo deserto, que nos deu esta terra maravilhosa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês, a quem vocês irão servir? E o povo faz uma declaração fantástica de louvor e de se render aos pés do Senhor. Eu quero que você leia. Abre aí a palavra de Deus, a igreja vai ler para mim, Josué 24, mas vamos ler com alegria, satisfação no nosso coração. Os versículos 16 ao 18. Veja a declaração do povo de Israel perante o Senhor, diante da aliança que estão renovando diante de Deus. Todos encontraram? Vamos lá? Então, que declaração maravilhosa, né? De reconhecimento de quem Deus é e os seus feitos. Isso é louvor. Está exaltando a Deus, falando dos seus feitos, e ao mesmo tempo que estão louvando a Ele, estão se rendendo a Ele, dizendo: nós serviremos Ele, porque Ele é o Senhor. Ele é o nosso Deus, foi Ele quem fez tudo isso por nós. Aqui tem uma prova interessante: conhecimento de Deus e dos seus feitos. Aqui tem um povo se declarando diante de Deus, dizendo: nós sabemos quem é o nosso Deus. Eu sei quem Ele é. Ele é o Senhor. Ele é quem fez tudo por nós. Então nós não deixaremos de servi-lo. Servir. Uma geração que conhecia ao Senhor, que pôde experimentar um relacionamento próximo com Deus, com o Senhor, viu, presenciou, fez parte dos momentos poderosos de Deus, quando Deus abre mar, né? Está ali junto, Josué viu tudo isso, deserto, caminhou junto, e essas coisas compartilhadas com aquela geração, elas dizem: nós conhecemos ao Senhor, jamais serviremos aos deuses dos nossos pais, da além do Eufrates, não queremos esse Deus para nós. O nosso Deus é o Senhor, e nem queremos o Deus da terra que nós estamos. Quantos anos você tem? A vida passa, não passa? Os anos se vão. Os anos se vão. Os anos se vão. A história anda. A vida anda. A vida hoje é igual quando você, aos mais velhos aqui, era menino, adolescente, mudou muita coisa. Ixi, que eu lembro como mudou, Clédio. Como mudou. Como os meninos hoje são diferentes.
como as meninas hoje são diferentes, como são bem informadas. Nós entrava na escola com 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Os meninos hoje vão para a escola com quantos anos, meu irmão? 3 aninhos de idade. Menino hoje está com uma tecnologia na mão que a gente mais velho não tem paciência para aprender. E outra coisa, eles não têm paciência para ensinar a gente. Eles não têm. As minhas lá, eu pensei, ajuda papai aqui, ensina papai. Elas pegam e fazem e não ensinam. Eu achava que era só lá em casa. Lá na sua casa também é assim, né? Eles não têm paciência de ensinar a gente. Eles acham que a gente tem a cabeça muito dura. Mas as crianças hoje são diferentes. São mais bem desenvolvidas do que nós na nossa época. A vida mudou muito. Mas o que eu quero com isso com você? A lição que a palavra de Deus nos traz. A geração passa. Eu hoje olho para minha mãe da família dela, ela é a última. Não é, dona Zumira? Só tem dona Zumira. Quando Jesus chama a mamãe, lá se foi, né? Lá se foi. Ficou os filhos. Vêm as gerações. A palavra de Deus, no texto que nós lemos, diz que Josué faleceu. O homem que conduziu o povo, ensinou o povo o caminho do Senhor, a obedecer o Senhor, junto com os anciões, junto com os sacerdotes. Josué veio a falecer, passaram-se ainda muitos anos, e toda aquela geração do tempo de Josué faleceu. Os anciões, os sacerdotes, todos se foram. E há agora uma nova geração. Não tem mais ninguém da antiguidade, uma geração nova. O que eu quero agora com você é uma pergunta que nós precisaremos responder hoje aqui. Quem falhou? Quem falhou naquilo que a geração seguinte era para continuar? Porque o texto da palavra que nós lemos diz que após esses homens morrerem, veio uma geração nova, inteligente, cheia de conhecimentos, de sabedorias, mas que ela não conhecia o Senhor. Para responder essa pergunta, nós vamos precisar olhar a palavra de Deus. Será que Deus foi culpado em aquela geração não conhecê-lo, não obedecê-lo? Será que os pais foram culpados? Ou a culpa foi dos próprios filhos em não conhecerem ao Senhor? A palavra de Deus nos ensina que Deus escolhe o seu povo. Eu achei tão maravilhoso o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 7, eu quero pedir aos diáconos que me ajudem aqui, eu quero pedir ao irmão Adolfo, que leia para nós, por gentileza. Deuteronômio 7, versículos 6, 7 e 8, só a parte A. Irmão Adolfo vai ler para nós. Eu quero que você preste bastante atenção no que diz esse texto aí.
Isso. Pode ler, irmão. Pode ler. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. O microfone está funcionando, Adolfo. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Princípiozinho do próximo versículo diz o quê? Que o Senhor os amava. O versículo seguinte: o Senhor os... Deus escolheu eles, não porque era um povo bonito, grande, forte, poderoso, não. Deus os escolheu porque o Senhor os amou e quis fazer deles o seu povo. Raí, ajuda nós lá com o microfone lá, tá bom? Com o seu, fazer deles o seu povo. Deus não escolhe você porque você é bonito, ou porque você é bem informado, porque você é inteligente, porque você é capaz. Deus te escolheu porque Ele amou você. E Ele quis fazer de você o seu povo. O seu povo. Agora, quando Deus escolhe, Ele dá responsabilidades. Ele dá responsabilidades. Ele dá mandamentos ao seu povo. Ele dá estatutos. Ele dá ordens ao seu povo. E uma das ordens que Deus dá ao seu povo é você ensinar seus filhos o temor e a obediência ao Senhor. Talvez isso, talvez não, eu digo que isso é o mais precioso que você pode dar aos seus filhos. Veja o que a palavra de Deus, Márcio, leia para nós, diz lá em Deuteronômio 6, versículos de 5 a 9, e eu quero pedir ao nosso irmão Helder que leia Deuteronômios 11, 18 a 20. Então, primeiro Deuteronômio 6, de 5 a 9, e depois Deuteronômios 11, de 18 a 20. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Obrigado. Irmão Helder aqui. Só um momentinho, irmão Helder. Preste bem atenção na sua responsabilidade, na nossa responsabilidade. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Eu quero fazer uma pergunta à igreja. Para quem é mais fácil? Para eles ou nós ensinar nossos filhos? Para quem? Você acha que para eles era mais fácil do que nós hoje ensinar nossos filhos a palavra do Senhor? Para eles era mais fácil?
A irmã Ângela acha que para eles era mais fácil. Alguém discorda? Sim, Márcio? Tu acha que era mais fácil para eles? Hoje tem muita concorrência? Cada geração teve as suas dificuldades. Sim, Francisco? Ismael, Ah. eu discordo pelo sentido que hoje a gente pode observar os exemplos que eles tiveram, né? Oh, Eles passaram lá na época. Porém, na época existia muita dúvida ainda. aham. Hoje a gente tem certeza da verdade. Mais alguém? Eu quero dizer para você que, em termos de palavra revelada, você tem tudo em suas mãos para ensinar seus filhos. Eles tinham? Sim, dona Zumira. A dificuldade é que, às vezes, a gente deixa para começar a ensinar depois que as crianças estão maiores. Mas a gente deve começar a ensinar a palavra de Deus às crianças, nenenzinho. Jesus te ama. Coisinhas pequenas. E ali eles vão crescendo, ouvindo. E aquela palavra vai ficando na mente, ficando no coraçãozinho dela. Se nós deixar para mais tarde, outras coisas já entraram e nós podemos encontrar mais dificuldade em colocar a palavra de Deus na mente e no coração dos nossos filhos. Começa de nenenzinho, no berço, na hora da mamadeira, na hora do mamar, na hora do banho. Diz os especialistas que se forma o caráter da criança até 7 anos, é? Até 7 anos. Se você for ensinar seus filhos, olha como que nós entrava tarde na escola. Entrávamos tarde na escola, 7 anos. Já era para estar com... Oi? Interessante. Em casa, muito bem observado, irmã. Oi? Já estava ralado os joelhos, já estavam ralados. Irmãos, olha aqui que importante a orientação da palavra de Deus para você, Tiago, olha o Theo, a idade, nem um aninho ainda, está na hora de inculcar. Por que eu digo que hoje, para nós ensinarmos nossos filhos é mais fácil? Porque você tem nas mãos a palavra de Deus, a história do passado, a história do presente do povo de Deus. Você tem tudo aí de bandeja para você contar aos seus filhos. O que eles tinham que fazer naquela época? Não tinha a Bíblia escrita. Era guardado e repassado aos filhos, e por isso é maravilhoso. Você imagina, levanta, conta, está caminhando, está contando, vai deitar, conta uma história para essa criança, ensina ele, inculca nele, diga, fala do Deus de Israel, o Senhor que tirou vocês do Egito, como Deus fez, o que Ele pretendeu com tudo isso, o que Ele deu para vocês aqui. Não deixe de contar às crianças. Aproveite, escreva, põe uma faixinha na mão que está frontal aos teus olhos. Olhou aqui, está aqui a palavra de Deus. E aqui tem uma coisa fantástica, era preciso ter na memória e no coração. Por isso que o texto diz, você precisa ter ela no coração e passar para os teus filhos. Para os teus filhos, a Cristiane ali, Paulo César. Então, o que é que acontecia? Irmãos, em primeiro lugar, os pais tinham que ter a palavra na sua mente e no coração, e aquilo que eles tinham na mente e no coração, eles transmitiam aos seus filhos. O que você tem vontade de transmitir aos teus filhos, se não é aquilo que está na sua mente e no seu coração? Aí é isso que você passa para os seus filhos.
Aí Deus está dizendo ao povo que Ele escolheu: você casou, tem geração, ensine os meninos o temor do Senhor, o poder de Deus, conte para eles quem Deus é. Eles precisam conhecê-lo, eles precisam experimentar esse Deus nas suas vidas. Mas o que nós fazemos hoje com os nossos filhos? Cristiane. Bom dia, igreja. Bom dia. Seguinte, só dando um exemplo aí, essa questão do inculcar na cabeça das crianças costumes e valores. Porque eu trabalho lá no colégio um livro chamado O Dom da Infância. É uma autobiografia de um escritor africano chamado Baba Wagué. E ele fala que a cultura deles, primeiro, é ir para o Kupout, quando eles são criança. Os pais já estão com a vida estabilizada na cidade, eles pegam as crianças, mandam para os avós, ou os mais antigos, né, para primeiro aprender a cultura deles. Eles têm que aprender toda a cultura, como eles foram criados, a história da família, todas as suas crenças, né, porque eles acreditam em outras coisas, mas eles só vão ter contato com o ensino regular depois que a cultura deles é implantada, que é para não perder o costume. Então, e todos eles passam pelo mesmo processo de inculcamento, até aprender. Depois que aprende tudo, que é colocado eles em sociedade, que é para eles irem já grande com o conhecimento familiar, o conhecimento religioso, todas as tradições passadas de geração em geração, que eles vão ter contato com o restante do mundo. E isso eles mantêm até hoje. Eu agora, não sei se tu lembra, Mateus, qual é o nome da vila, só sei que eles iam para esse Kupout, que é uma espécie de um monte de gente, e eles tinham as tradições: levantar cedo, sair pedindo bênção para todos os mais velhos, independente de quem fosse. Então, são valores que eles botavam na cabeça das crianças pequenininhos, para só depois disso irem para a cidade. Antes disso, e detalhe, os pais moravam na cidade, estavam trabalhando, mas as crianças, elas tinham que ficar com os avós para poder aprender todas as suas referências culturais e religiosas. Interessante, né? Muito importante, Cristian. Pena que não eram os pais que teve essa dedicação, né? De repassar aos filhos. Não mande para a casa da vovó. Ensine você, seus filhos. O exemplo é muito importante, Cristian. Tá? Mas é você que precisa ensinar seus filhos o temor do Senhor. Agora, você só vai ensinar aquilo que está na sua mente e no seu coração. Porque a palavra de Deus diz assim, que em primeiro a palavra precisava estar no coração dos pais. A gente precisa andar, a gente tem tanta coisa para a gente conversar, mas a gente precisa andar. Aí o que é aqui? O que ocorreu aqui? A geração que veio, ela não conhecia o Senhor. E essa palavra, conhecia, me chamou muita atenção. O que viria a ser isto? Depois você pode dar uma olhadinha. Se você tiver a Bíblia Strong's, é uma Bíblia que ela dá todos os significados das palavras bíblicas. É fantástico. Você pode baixar até no seu celular. Então, o que ocorre? Ela vai dizer que conhecia, vamos pegar o não conhecer, eles não sabiam quem era o Senhor, eles não tinham relacionamento com o Senhor, eles não sabiam da história desse Deus que eles abandonaram. Por isso, da minha pergunta, quem falhou? Quem falhou nessa caminhada? Deus? Os pais? Os filhos? Quem não cumpriu
algo que foi estabelecido. Se você disser, que eu sei que você não vai dizer que é Deus, porque não foi Ele mesmo, mas como nós, deles dizia assim: o Senhor foi culpado, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou, e por isso nós estamos assim. Quem falhou na criação daquela geração? Que eles chegaram ao ponto de adorar os deuses da terra. E aqueles deuses existentes ali eram deuses que até os filhos eram oferecidos em sacrifícios. Olha que ponto, minha irmã, chegou o povo escolhido de Deus para viver na presença dEle. Um povo que abandonou os ensinamentos da palavra de Deus. Olha o que é capaz de fazer, de desprezar Deus. É a mesma coisa de dizer a ele assim: nós não queremos o Senhor, esse daqui é melhor, esse aqui é mais importante, ou o que nós temos, ou o que estamos fazendo, é Ele que nós vamos adorar, o Senhor esqueceu de nós. Quem falhou no ensino? Deus não cumpriu suas promessas? A palavra de Deus diz, irmãos, que quando o povo procede assim, a ira do Senhor se levanta contra o seu povo. Talvez você pensou aí, a ira de Deus, Deus ficou zangado, e os textos dizem assim, que Deus os derrotou, que Deus lutou contra eles. Dá uma impressão para a gente assim, né, irmão, que Deus de repente virou inimigo do povo. Mas sabe o que eu compreendi de maravilhoso aí? A ira de Deus, a correção de Deus ao seu povo, basta ele se afastar, basta ele deixar de agir no meio do seu povo. Está aí a derrota do povo de Deus. Basta ele se levantar um pouquinho, sabe por quê? Que quem lutava pelo povo era ele, a ponto dele mandar vespas para destruir povos. E o povo não levantava uma espada. Ele, pelo seu poder, fazia com que as pessoas fugissem dos locais e deixassem para o povo morar e habitar. Então Deus não precisava do povo. Ele não precisa. Ele, por misericórdia, nos escolhe, nos dá o privilégio de servirmos a Ele. Mas eles o abandonaram. Aí, irmãos, eu fico pensando assim. Nossa geração atual, ela conhece o Senhor? Aliás, você que está aqui, você conhece o Senhor? O que tem da sua vida com Deus que você pode dizer assim: eu sei quem Deus é, porque Ele já fez isso, isso e isso e isso na minha vida, ou na vida dos meus filhos. Era isso que faltava naquela geração. Sabe por quê, irmãos? Os pais cumpriram com os mandamentos do Senhor referente a eles. E esta prova está na fala de Gideão, um juiz que Deus levanta para tirar o povo do sofrimento e da escravidão. Juízes, abre lá a palavra de Deus, capítulo 6,
Versículo 13. Gideão quis culpar o Senhor. Já pensou? Gideão quis culpar o Senhor. Quer ver o que ele diz? Quando o Senhor aparece a ele, o anjo do Senhor diz assim: rapaz, vai na tua força, você vai livrar esse povo do sofrimento da mão dos gibeonitas. Aí ele vira para o Senhor e diz assim, versículo 13, 6:13, respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Se o Senhor está com a gente, por que a gente está passando por estas coisas? Como que o Senhor permite o governo começar a pressionar a gente? Como que o Senhor permite que as autoridades começam a se levantar contra a tua igreja e dizer coisas absurdas referente ao Senhor? Quando eles começam a dizer que a tua palavra está errada, quando eles começam a dizer que precisa escrever de novo a Bíblia, porque tem muita coisa que precisa tirar daí, porque não é mais assim. Como? Se o Senhor está com a gente, por que as coisas estão assim? Se o Senhor está conosco, por que a gente começa a sofrer? O Senhor nos abandonou, o Senhor é culpado da vida que nós estamos levando. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós queremos culpar a Deus das nossas mazelas, da falta de exemplo de vida, de testemunho, de vida com Deus, de conhecimento do Senhor. Aí nós queremos culpar Deus. Senhor, como que o Senhor põe alguém no governo com esse posicionamento? Como o Senhor permite que isso venha acontecer com a igreja? Mas você não olha para a vida que o povo de Deus está levando, esquecendo-se do Senhor. Aí ele continua dizendo assim: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram. Os pais ensinou, os pais contaram aos filhos do Deus de Israel, o Senhor que os tirou da escravidão. Deus não os abandonou, eles abandonaram o Senhor, eles escolheram viver longe do Senhor. Aí você quer o quê, meu irmão? Você quer o quê, minha irmã? Longe de Deus, você quer o quê? Ter paz e alegria? Não vai ter. Você quer ter felicidade? Não vai ter. Longe do Senhor? Não vai. Porque a paz e a alegria no coração do homem, ela está no Senhor. Se você é do povo de Deus, alguém que Deus escolheu, a sua alegria está no Senhor. A alegria dos seus filhos está no Senhor. Não é nesse mundo não, gente. Não é nas coisas desse mundo não. Aí a palavra de Deus continua dizendo assim, né? Contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Papai e mamãe contou para nós, anjo do Senhor, ele nos falou, mas cadê Deus? Cadê Ele? Que nós estamos vivendo isso? Por quê? Se Ele se importa conosco, qual a razão de estarmos nessa situação? Você abandonou o Senhor, você esqueceu dos seus ensinamentos, dos seus estatutos, dos seus mandamentos. É preciso, irmãos, inculcar aos nossos filhos, falar do amor do Senhor, falar de Deus a eles, falar da salvação, da graça, da misericórdia, do poder de Deus aos nossos filhos. Por que então essa geração esqueceu do Senhor? O que foi? Se Deus cumpriu as promessas, a ponto de deixá-los
na hora de enfrentar os inimigos. Eles não tinham forças. Você tem força para andar sozinho? Você é forte ao ponto de não precisar de Deus para caminhar? Nenhum de nós aqui. Nenhum. Tem força para andar sozinho. O primeiro momento que você disser isso, você já sai daqui e vai fazer aquilo que não deve. Porque distante do Senhor, a nossa natureza pecaminosa manda. A sua natureza, a minha natureza manda. A primeira coisa que, se você for querer caminhar sozinho, é você arredando os pés daqui, você diz assim: eu não ponho meus pés aqui mais, não tem graça vir aqui. A coisa que você vai mais querer é ficar longe de Deus, se você acha que você pode caminhar sozinho. Que é o que aconteceu com esta geração. Apesar de seus pais terem contado tudo, eles desprezaram o Senhor. Eu estava vendo um vídeo, tem uns 2 dias. Eu tenho me importado muito com o posicionamento que o governo está começando a tomar referente ao Evangelho. Eu não sei se eu tenho olhado pouco, que eu já não aguento mais questões políticas aí, de tanta mentira, de tanta falsidade, e para piorar as coisas, estão se levantando contra o Evangelho, para piorar as coisas. Aí os grandes estão lutando, aí já não é nem tão só os grandes desconhecedores de Deus lá, o povo, até pastores que você levava em tanta consideração, começam agora a dizer que a palavra de Deus precisa ser reescrita porque está ultrapassada. Se dentro da igreja estão fazendo isso, você imagina fora. Você imagina fora, meu irmão. Aí é quando você começa a perceber mesmo que o povo de Deus está se esquecendo do Senhor, por causa da vida que tem levado às escolhas, não se importa mais com Deus. Santidade é coisa ultrapassada. Servir a Deus com fidelidade, não, moça, a coisa não é assim. Você não precisa disso. Isso é passado. E você sabe que não é. E você sabe que não é. Pode até querer viver assim, mas você sabe que não é. Que Deus requer de nós vidas santas. Desejo de viver uma vida que agrada a Deus. E aí eu olhando o vídeo, e eu achei interessante, um senhor já lá de idade dizendo assim: você precisa guardar a palavra hoje na sua mente, memoriza ela, guarda ela. Porque as coisas podem ficar difíceis. Começarem a proibir ou mudar o escrito. E se você não tiver ela na mente e no seu coração, você vai se perder. Viu? Ame a palavra de Deus. Esse livro que você tem em casa, zele, leia, estude, procure guardar o que você for possível. Uma coisa fantástica que eu achava lá nos ensinos dos pais, era porque era repetido para guardar. E por isso andando, caminhando, deitando, sentando, olhando, passando na porta, está lá escrito a palavra do Senhor, para guardar na memória, para não esquecer. Vou fazer uma pergunta aqui. Olha como é difícil para nós mais velhos. Hoje a gente conversa com mamãe, ontem mesmo eu estava lá na casa, ela disse bem assim: a gente lembra das coisas quando mais novo, agora já está difícil guardar. Os seus filhos têm na memória, muito bem guardado, as coisas de criança. Eu lembro, eu não tinha 10 anos de idade, eu lembro de coisas. Agora pergunta Ismael hoje:
Se for para ter guardado, o que foi o assunto domingo passado no culto à noite? Que texto foi lido? O que o pastor falou? Você lembra a palavra de Deus que você leu há 2 dias atrás? O que foi? Você guardou? Você lembra lá? O que dizia? Por isso que tem que remoer, ler, repetir. Os músicos aí sabem, né, Lucas? A gente vai aprender uma música e toca, e toca, e toca, e toca, para ficar bem guardado. Né? Né? E vai para memorizar. Viu? A palavra de Deus precisa ser guardada em nossa mente e em nosso coração. Eu quero dizer uma coisa para você que não é muito agradável. A culpa foi da geração. Ela foi responsável pelo seu caminhar perante Deus. A escolha que a geração fez, aquela geração. E você hoje também é responsável e culpado pelo caminhar desta geração. E eu quero dizer para você que para eles Deus deu todas as oportunidades. Ah, mas como Deus é bom, como Deus é bondoso. Você quer ver? Vai aí para a palavra de Deus, nós vamos já terminar. O capítulo 2 de Juízes, o versículo 18, a partir do 18, a palavra de Deus diz assim, presta bem atenção se isso não está acontecendo com você e comigo, se não está acontecendo isso na sua casa. E por isso a geração hoje ela é assim. E se você não cuidar do seu lar, a futura ainda vai ser pior do que esta, que nós estamos vivendo. O versículo 18 disse assim, quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam de suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Não era falta de conhecimento, não era falta de oportunidades. As oportunidades estavam às portas, sempre. Sempre. Mas o que eles escolhiam? Desobedecer ao Senhor. Desobedecer. Não queriam obedecer ao Senhor. Eu acho que em minha vida toda, nunca ouvi tanto falar do Evangelho. Para tudo quanto é parte que você vai, você ouve do Evangelho. Não é? Redes sociais, rua, né? As igrejas, centenas de milhares de igrejas, celular, qualquer momento que você quiser, você abre lá uma Bíblia, põe um aplicativo lá, mensagens de todos os tipos,
do bom à coisa que é uma miséria, em partes prejudicando a palavra do Senhor, mas eu nunca vi, como eu tenho visto, o Evangelho ser anunciado. E o que nós estamos escolhendo? O que a geração escolhe? Ai, não quer servir o Senhor. Não tem graça servir ao Senhor. Mas é dever do povo de Deus falar. É dever do povo de Deus anunciar. Se ela está na sua mente e no seu coração. E o primeiro lugar que você precisa anunciar é dentro de casa, aos seus filhos, ensinar aos seus filhos. Eu lamento dizer para você, se seus filhos já estão maiores, de quando o seu caráter é para ser formado, você vai sofrer muito para ensinar seus filhos do Senhor. É difícil eles quererem ouvir, porque eles já fizeram muitas vezes outras escolhas, e agora é difícil para você inculcar nele. Talvez alguém lá na escola, ou no seu círculo de amizade, já disse para ele: não, moço, isso é quadrado. Não, isso aí é coisa lá dos seus pais. Isso não é para nós hoje não. A nossa vida é outra. A gente tem mais liberdade. Mas mesmo assim, você não pode desistir. Continue clamando. E Deus dando a oportunidade, partilha da palavra de Deus com seus filhos. Irmãos, a gente é bem reformado, né? O reformado, ele é prudente demais, que tem hora que atrapalha algumas coisinhas. Mas é melhor ser reformado. Mas a gente precisa ter um pouquinho mais de fogo no coração. Você precisa ser um pouquinho mais fervoroso. Você precisa, como eu preciso, ter um pouquinho mais de intimidade com Deus, para que você possa experimentar desse Deus da palavra. E o que vai fazer isso em sua vida é estudo da palavra e vida de oração. De quando você dobra os joelhos, o coração queima, arde, de satisfação, de prazer, de falar com esse Deus. Quando você lê a palavra, o coração arde, porque a palavra é viva no seu coração. Aí, irmãos, sabe, é muitas vezes isso que falta a nós e falta aos nossos filhos. Que experiência você tem com Deus, de que você orou e Deus restaurou alguém? Você tem essa vivência com Deus, de já poder ter orado, a irmã Maria aqui, de ter orado, e se levanta no outro dia e diz assim: Senhor, Deus respondeu a minha oração. Não é porque você é alguma coisa, não. É porque Deus é bondoso e agiu através de você. É já, irmã Maria. Que experiência você tem, seus filhos têm, de palavra de Deus, de que seu filho possa dizer assim: papai, mamãe, hoje eu li a Bíblia e deu assim uma coisa no meu coração, diferente, dei vontade de não parar minha leitura.
E isso é você que precisa ensinar seus filhos pequenos. Porque de grandes, eles podem ter outras escolhas agora, que vai ficar difícil. Irmã Maria. Ismael, com o meu neto, eu tenho várias experiências, mas essa com o meu neto foi porque os médicos diziam para autorizar a desligar o aparelho. Ele tem 1,71 m, ele ficou com 20 quilos, ele não tinha carne, ele só ficou o couro e os ossos. Ele, pelo que ele está hoje em dia, só Deus mesmo. Foi uma experiência muito grande de Deus restaurar a saúde dele. Os 3 que estavam na UTI, ele passou quase 8 meses no hospital. E em UTI ele teve em 3, que era só mudando de hospital de UTI. Parada cardíaca ele deu 5. E muitas foi perto uma das outras, coisas que ninguém dizia. Mas eu nunca perdi a esperança. Cada vez que eu ia orar, uma devocional que até hoje, 6 da tarde, 9 da noite, não tem nada que vai impedir. Às vezes chego na Nilreta, não que vai partir o bolo, eu digo, tem um compromisso. O meu compromisso é com Deus, e Ele deu vida para meu neto. Ontem mesmo eu falei com ele, está mal, porque deu essas gripes, emagreceu muito, o pulmão está saindo de secreção toda a vida, o pé não terminou de sarar, mas o pé dele parou o sangue, tirou os 5 dedos, e o pé dele tirou a carne de cima e de baixo do pé dele. Aí teve lugar que já estava infecção forte embaixo, foi preciso assim afundar, né? Ele ficou com uma ferida na cabeça que ficou o casco de fora. Esse daqui viu o osso também, de tão funda. E Deus restaurou a saúde dele pelo que ele está hoje em dia. Ontem mesmo ele foi no médico fazer uns exames. O pulmão tem que sarar de dentro para fora, não é de fora para dentro. Aí, mas pelo que ele estava, tinha 3 lá com ele. Tinha 2 lá com ele, mas o caso dele era grave geral. Os rins parou, o coração, a pressão baixou demais. E aí, quando ela chegou lá um dia, ela lembrou de perguntar, e o médico disse, é uma mãe que vê um filho num sofrimento desse. Ela orava, colocava a mão, orava e entregava para Deus. Aí ele sacudia com a cabeça. O médico olhava para ela e sacudia com a cabeça. Ele achava que ela era louca, porque um filho de uma situação daquela, e ela com aquela fé. E quando era minha filha, quando o médico disse, olha, nós não sabemos mais nem o que dá ele para tomar. A gente está dando o mesmo remédio, porque não tem mais. Eu disse, minha filha, enquanto há vida, há esperança. E quando chega esse ponto, que o médico não sabe mais o que fazer, aí Deus vai agir, porque Ele é o médico dos médicos. Nós não podemos esmorecer. Nós temos é que orar, entregar e confiar na mão de Deus, porque só Deus mesmo. Não existe aqui ninguém na face da terra que possa fazer uma coisa dessa. A pessoa ficar pesando 20 quilos, daquele tamanho. Eu quero encerrar a lição da escola dominical com essa fala aqui da Dona Maria. Pois é, e agora... Viu? Ele tem melhorado, o pé já está sarando, o pulmão tem que ficar fazendo procedimento, tirou uma parte da costela, depois tirou a outra, para abrir o pulmão, e tudo isso. Mas ele confia e a gente tem que confiar mesmo. Eu quero aqui, tá bom? Obrigado, irmã Maria. Seus filhos têm? É por causa do nosso tempo, tá, minha irmãzinha? Ajuda aí o microfone dela. Quando ela chegou lá, que não viu os outros mais, ele era o caso mais grave, que não tinha vida, não, era para desligar os aparelhos. E aí ela perguntou, e aqueles que estavam aqui na UTI com o Leno? Aí o médico disse, se eu falar para a senhora que todos foram a óbito, o único que sobrevivente foi o seu filho, que o caso era muito grave. Quando ela chegou lá, o médico que viu o Leno sentou na cama, magrinho, sentou na cama. Quando o médico entrou para visitar esse que queria que desligasse os aparelhos, ele viu, aí ele foi e tirou a foto. Quando ela chegou lá, o médico estava com aquele sorriso, aí disse, tem uma notícia boa para você. Você é uma mulher de fé, uma mulher de oração,
E eu admiro muito a senhora. E se todos fossem desse jeito, as coisas eram diferentes. Porque você nunca perdeu a esperança, enquanto eu não tinha esperança. Eu, como médico, nunca vi um sobrevivente na situação que ficou esse aí. Fazer hemodiálise 2 vezes por dia. E era assim a situação mesmo. Mas nós nunca perdemos a esperança, Ismael. E os outros faleceram e ele está vivo. Muito Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso. Se eu abrisse espaço aqui para a dona Zumira, para a Zilma, Irian, irmã Selma, irmã Filismina, outros irmãos e irmãs aqui. Pessoas que têm experiências de vida com Deus. Mocidade, adolescentes, vocês têm experiência de vida com Deus? Como que é a sua vida com Deus? Isso que faltou àquela geração. Ver a glória de Deus, a sua majestade, o seu poder. Mas por que eles não viram? Porque eles trocaram Deus, o Deus verdadeiro, pelos deuses dos povos que eles viviam no meio. Vou encerrar com uma pergunta. Você vai responder para você mesmo. Você tem trocado Deus por quem? Ou você tem trocado Deus pelo quê? Que faz de você, talvez, esse cristão que não tem uma mínima de experiência com Deus. O que está tomando o lugar dele na sua vida?